passei por um processo de emagrecimento onde eu perdi 20 quilos. E durante essa trajetória, durante essa jornada de mais ou menos um ano e meio e até hoje, eu tive alguns auxiliares, eu tive algumas ajudas nesse período. E neste vídeo eu vou trazer alguns suplementos, tudo de forma natural e vitaminas, que me auxiliaram durante esse processo. Meu nome é Patrícia Mendes, eu sou farmacêutica e cofundadora da Pura Farma, farmácia de manipulação, e também especialista em emagrecimento feminino. Neste canal você encontra conteúdo sobre emagrecimento, vida saudável, qualidade de vida, rotinas, hábitos e muito mais. Então, se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de se inscrever aqui no canal. Primeiramente, é muito importante eu trazer algumas informações aqui para vocês. Como farmacêutica, eu me sinto nessa obrigação de conversar de uma forma concreta, de uma forma científica, digamos assim, sobre o que é, os medicamentos e o que são as fórmulas manipuladas que me auxiliaram nesse processo, que entram como suplementos e fitoterápicos. Existe uma diferença aí entre eles. Muitas pessoas pensam, mas medicamento para emagrecimento é muito complicado, porque depois a gente ganha tudo em dobro, e muitos assuntos assim que vocês já conhecem. Então, como eu falei, existe uma diferença muito grande entre medicamentos e suplementos e os fitoterápicos. Então, medicamento alopático, vou usar alguns termos, eles são os medicamentos prescritos para uma finalidade medicamentosa, de tratamento. E muitas vezes eles são ativos sintéticos, ativos que têm os benefícios, mas também têm os malefícios, enfim. Uma coisa que a gente sempre aprendeu na faculdade é que a diferença de um medicamento e um veneno é a dose. Então, assim, medicamento entra tudo aquilo que acaba sendo um pouco mais sintético. Vou dar alguns exemplos de uma forma assim, e eu tô trazendo, gente, um conteúdo de uma forma bem básica, tá? Então, assim, alguns termos eu vou usar de forma bem simples para que fique bem mais didático esse vídeo e para você e não fugir do tema, que é sobre o que me ajudou e não sobre parte teórica. Mas são medicamentos conhecidos como dipirona, alguns anti-inflamatórios, tem a classe de antibióticos, então assim, não são desses medicamentos que eu estou falando. O que eu estou falando é sobre suplementos, sobre ativos naturais que têm funções terapêuticas e que passam por todos os estudos e também são aprovados pela Anvisa da mesma forma. Então este vídeo não é sobre indicação de medicamentos, e sim sobre o que eu utilizei de suplementos que funcionou. Ressaltando, cada pessoa é um ser individual, o que funcionou para alguns nem sempre vai funcionar para outros. Sabe aquele papo de, mas a minha amiga tomou e para ela deu certo, mas quando eu tomei não funcionou, ou a minha vizinha me deu e falou que era bom e na hora que eu tomei eu não vi resultado. Então assim, gente, não podemos nos esquecer que cada ser humano é um ser humano individual e cada um tem as suas dificuldades, tem as suas necessidades, e por isso que existe uma quantidade muito vasta de suplementos e fitoterápicos para cada finalidade. Por isso que é muito importante eu, como farmacêutica, entender o que você precisa para que eu possa fazer uma indicação. E isso não é algo assim, toma isso que vai funcionar, não é assim que funciona. A gente precisa ter toda uma anamnese para entender aquilo que você precisa. Por isso que muitas vezes, se você já tomou algum suplemento, se você já comprou alguma coisa natural e que você não viu muito resultado, pode ser que ele não era indicado para você naquele momento. Então, o que eu usei, a princípio, que esse é o intuito do vídeo. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, lá atrás, inclusive tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre como eu comecei meu processo de emagrecimento, como que eu consegui emagrecer esses 20 quilos. Lá no começo, eu passava muito pelo efeito sanfona, então eu tentava de tudo, até as dietas extremamente malucas que eu pegava de outras pessoas e queria complementar na minha vida. Dietas de pessoas que eram atletas. Obviamente não iria funcionar para mim. Mas, eu passei por várias situações onde eu me colocava no extremo para tentar o emagrecimento. Emagrecia, mas depois eu engordava de novo. Então nessa fase, o que mais me pegava era a questão da alimentação. Então eu pegava e tomava coisas que eram para me ajudar a controlar a parte alimentar. Funcionava, mas na minha visão eu não emagrecia e para mim não estava sendo bom. Inclusive, teve um medicamento mesmo que eu utilizei por conta própria, que eu não recomendo, para emagrecimento, mas ele não precisa de prescrição nem nada do tipo, mas ele se encaixa na parte de medicamento porque ele não é natural. Talvez vocês até conheçam ele, que era para soltar a gordura, do que a gente come. Só que ele tinha vários
efeitos colaterais, como, por exemplo, soltar o intestino. E era uma coisa que eu não gostava, me tirava o meu conforto. Então, nessa época, tomando esse medicamento, eu até consegui emagrecer. Mas eu parei e já voltei a engordar de novo, porque eu não mudei meus hábitos e eu sentia que não estava sendo muito bom. E lembrando que nessa época eu já trabalhava com farmácia de manipulação. Então, ó, faz tempo nessa área. Então, assim, alguns ativos que eu tomei naquela época. Fazolamina, que era pra dar saciedade. Óleo de cártamo, que ajudava na queima de gordura abdominal. Então, assim, essas coisinhas eu tomei nesse período, mas eu não via muito resultado. E aqui eu já vou aproveitar um gancho e explicar pra você por que às vezes você não vê resultado. A maioria das vezes a gente quer resultado na balança, a gente quer aquele resultado visual que a gente consegue ver. Depois, nessa época, eu ainda não era formada, eu já trabalhava em farmácia de manipulação, mas eu estava estudando. E aí o que acontece? Eu entro na parte científica, né, dos estudos, da faculdade, da parte que eu entendo todo o mecanismo, toda a farmacologia do ativo, com a parte prática como consumidora tomando a fórmula e não vendo o resultado. E o que acontecia? Eu queria o resultado de começar a tomar o negócio e em uma semana perder 5 quilos, o que não vai acontecer. E aí eu me frustrava, eu achava que não estava funcionando. E eu também não lembrava de tomar. Eu não tinha uma certa disciplina com horários para isso. E aí eu achava que não estava funcionando. Então um ponto muito importante é, será que não está funcionando ou você não está tendo a disciplina de tomar da forma certa? Esse é essencial. É extremamente importante a gente tomar da forma certa, porque senão ele não vai conseguir fazer o efeito. Quando a gente passa pelo médico, vamos supor que a gente está com uma infecção de garganta. A gente passa no médico, ele vai prescrever de quanto em quanto tempo você tem que tomar o antibiótico. Você vai lá e tem que tomar certinho. Por que é algo que você vai ter que tomar aí de 2 meses a 4 meses você quer que funcione, se você pula dias, se você pula os horários? Tem que seguir essa mesma linha, que ele tem o tempo para agir e ele tem que ser tomado da forma certa. E eu não tomava da forma certa. Segundo ponto, eu não fazia mais nada. Então, assim, eu não usava o manipulado, né, a fórmula fitoterápica, eu não utilizava ele como um auxiliar. Eu usava ele como esperando um milagre. Eu usava ele querendo que, ó, não vou fazer nada, vou tomar minha cápsula, vou deitar, vou dormir, vou acordar magra no dia seguinte. Era isso que eu queria. Não fez resultado? Fez. Só que não era o resultado que eu esperava. Eu não estava pronta psicologicamente para entender como consumidora final o efeito que ele faria na minha vida. E aí, por isso que eu entendia que não estava fazendo efeito e eu parava de tomar de novo. Então, assim, eu não conseguia ter uma constância. Eu sempre tomei alguma coisa, mas eu não tinha tanto resultado. Depois de um tempo, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre as travas do processo de emagrecimento, sobre o que está por trás, sobre a parte de comportamento, a hora que eu consegui começar a fazer uma atividade física, o cenário mudou. O cenário mudou porque eu estava preparada e entendendo que os manipulados que eu estava tomando, os suplementos, os fitoterápicos, eles estavam entrando como uma cereja do bolo. Eles estavam entrando como auxiliar nesse processo de emagrecimento. Eu não estava esperando um milagre neles, eu queria que eles potencializassem aquilo que eu tinha dificuldade. E é aí que mora o segredo das fórmulas para te auxiliar no processo de emagrecimento. É você entender que eles vão potencializar aquilo onde você tem dificuldade. Eles vão ajudar aquilo que você tem dificuldade. Por exemplo, se eu tenho dificuldade para parar de comer doce, eu vou tomar alguma coisa que vai me ajudar a controlar a vontade por doce. Se eu tenho um metabolismo muito lento, eu vou tomar algo para acelerar o meu metabolismo. Mas ele sozinho não faz milagre. E por isso que essa frase é essencial, para você saber que é a cereja do bolo, é para complementar aquilo que você já está fazendo. Quando eu comecei, de fato, então, a seguir o meu processo de emagrecimento, que foi esse processo onde eu perdi 20 quilos, eu tinha uma dificuldade muito grande de me manter ativa, né? Então, assim, como eu não comia direito, como eu não tinha uma rotina de sono muito boa. Nessa época, a Pura Farma já era farmácia de manipulação, mas também era drogaria. E lá eu fazia uns horários muito doidos, porque ia até 10 horas da noite. E eu tinha que acordar cedo no outro dia para fazer atividade física. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de pegar no sono, de dormir bem, eu sentia muito cansaço no outro dia. Primeira coisa que eu comecei foi com um ativo que ele chama Green Select. Ele é um ativo 100% natural, que ele é descafeinado, o que é muito bom, porque para quem tem intolerância à cafeína, sabe que
vai passar mal, né? Então eu tinha muitas crises de enxaqueca naquela época e eu tinha dificuldade para dormir porque eu ainda estava muito acelerada, então eu não queria nada que tivesse cafeína para não atrapalhar meu sono, não atrapalhar minha enxaqueca, mas que também acelerasse meu metabolismo. E o Green Select ele tem essa tecnologia que consegue excluir a cafeína e pegar apenas o ativo que dá energia. Ali eu estava com um termogênico. Então, o termogênico é para acelerar essa queima de gordura e me dar mais disposição para que eu consiga desempenhar um treino melhor. Eu tomava de manhã para conseguir treinar, então para eu conseguir ter esse treino. E além disso, ele também ajuda a perder gordura localizada. Então, sim, foi essencial. Eu tomei ele ali por um ano. Outro ponto importante aqui que eu vou trazer nesse vídeo. O tratamento não é de um mês, não é de 2 meses ou de 3 meses no máximo. É um tratamento a longo prazo. Então a gente precisa continuar tomando para que ele consiga fazer o efeito dele. Então eu tomei ali mais ou menos quase um ano o Green Select. Segundo ativo que eu tomei também nesse período. Esse eu tomei por pelo menos ali uns 4, 5 meses. Eu não tomei por muito tempo, mas que é o 5-HTP. O 5-HTP também é um ativo natural, que ele aumenta a produção de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem no nosso corpo, que dá aquela sensação de felicidade, de prazer, de bem-estar, que deixa a gente muito bem. E quando essa serotonina está baixa, seja por uma rotina muito estressante, seja por algo muito estressante, sabe uma pessoa que é muito estressada por muitos problemas, que tem que resolver muita coisa? Eu era esse tipo de pessoa. Então, assim, para aquelas pessoas que são muito ansiosas e que acaba descontando o sentimento na comida, o 5-HTP vai ser muito bom. Ele é extraído do cacau. Do cacau vem o triptofano, que daí vem o 5-HTP, que é a molécula ainda menorzinha. E aí ele traz essa sensação de bem-estar e de felicidade. Então eu gosto de dar um exemplo de que a sensação de quando você acaba de comer um chocolate, um doce, é a sensação que ele vai te fornecendo diariamente. Não é de imediato, mas ao longo dos dias, ao longo dos meses você usando, você vai percebendo a diminuição da compulsão alimentar, aquela vontade de comer por satisfação. Eu consegui começar a fazer as dietas. Nessa época eu comecei a fazer a marmita, eu comecei a montar, né, já deixar minhas refeições mais certinhas. E nesse período que eu comecei a montar as refeições, eu tinha muito medo de sentir muita vontade e acabar não conseguindo ter alimentação saudável. Então esse daqui foi meu aliado número 1 na parte alimentar, que eu consegui ir mudando os meus hábitos alimentares com a ajuda deste ativo. Eu também tive uma mudança muito brusca de parar de tomar refrigerante 100%. A ideia não era eliminar o refrigerante 100% da minha vida, a ideia era eu tomar uma vez por mês. Só que passou o primeiro mês, eu não tive vontade. Passou o segundo mês, também não tive vontade. Passou o terceiro mês, eu falei assim, caramba, se eu fiquei até agora sem tomar o refrigerante, por que eu vou querer tomar agora, sendo que eu não estou com vontade? Vou deixar pra tomar quando eu estiver com vontade. Já se passaram 6 anos e até hoje eu não tive vontade de tomar o refrigerante. Mas durante esse período, né, por 4, 5 meses mais ou menos, eu estava tomando o 5-HTP. Eu acredito que ele me ajudou bastante a controlar essa vontade de tomar o refrigerante por conta de não sentir essa necessidade de ficar tomando o tempo inteiro, para me dar essa satisfação de prazer que eu tinha quando eu comia, quando eu tomava o refrigerante, eu comia outros alimentos. Terceiro ativo que eu também usei durante todo esse período e inclusive eu uso até hoje, que é o Cactin. O Cactin, ele é uma drenagem linfática em cápsulas, então ele elimina todo o líquido em excesso sem a perda dos minerais. Extremamente importante para nós mulheres que ficamos muito retidas, período menstrual. A mulher, ela retém mais líquido do que o homem naturalmente por questão hormonal. E nós mulheres, se a gente fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, a gente tem muito acúmulo de líquido, principalmente nas pernas. Muitas mulheres reclamam de celulite, de dor nas pernas, e muitas vezes não é nem celulite, é só um processo inflamatório de acúmulo de líquido ali naquela área. E na hora que a gente começa a tomar o Cactin, esse líquido começa a sair. Eu tomo até hoje, então assim, tem uns 6 anos realmente que eu tomo Cactin e eu não fico sem. Porque dá muita diferença, principalmente nas dores que eu senti na perna. Como eu fico muito tempo em pé, hoje eu consigo trabalhar mais sentada, mas antes, quando eu era 100% produção da parte de manipulação, eu ficava em pé da hora que eu chegava até 7, 8 horas da noite. E minha perna queimava, sabe? Aquela dor assim nos pés. E melhorou muito. Tanto o aspecto das minhas pernas quanto esse inchaço. E no período menstrual, dava uma diferença de uns 3 quilos na balança quando eu ia me pesar. Hoje eu não tenho essa oscilação porque o Cactin vai eliminando esse líquido e não faz eu ficar tão na neura com a balança. Outro ativo também é o ômega 3. O ômega 3 eu comecei a tomar já quando... O ômega 3 é um ativo, na verdade, que eu tomo até antes, por tantos benefícios que ele traz na parte neural. Eu tenho uma avó que faleceu com Alzheimer
E já na época da faculdade, eu vi a importância do ômega 3 para proteger várias partes neurais que a gente tem, parte cardiovascular. Então, eu já comecei a tomar, né, bem antes de tentar o emagrecimento. Mas durante o processo de emagrecimento é legal tomar ômega 3 porque ele é anti-inflamatório também. É um ativo que ajuda nessas outras partes, inclusive. Por isso que é um suplemento que, se possível, todo mundo deve tomar de uso contínuo sem parar. Porque é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Às vezes a gente não percebe o efeito acontecendo, porque está sendo feito de forma interna. Mas ele está ali trabalhando dia após dia, quando a gente vai tomando diariamente. Ele está protegendo o nosso corpo, ele está protegendo nossas células, ele está fazendo o papel dele. A gente só não vê isso acontecendo. Mas é muito importante o uso do ômega 3. Então, esses ativos eu usava quando eu comecei meu processo de emagrecimento, que me ajudaram a perder os 20 quilos. Depois que eu perdi os 20 quilos, e eu mantive esse peso por 2 anos, então eu perdi, mantive ali por 2 anos, e aí esse ano de 2026 o foco começou a ser outro. Então eu quero começar a definir um pouco mais meu corpo, eu quero começar a ganhar mais musculatura, porque antes eu ficava muito focada só em emagrecer e manter o meu peso, né? Porque eu não queria subir o peso na balança. Mas agora o objetivo é outro, eu consegui alcançar o peso que eu queria, consegui me manter nele por bastante tempo, e agora eu tô com esse desejo de desenhar um pouco mais o corpo, desenhar um pouco mais a musculatura, e para isso eu tive que começar a comer um pouco mais, eu tive que começar a passar com outros profissionais também para me auxiliar nessa parte, porque não é só ter uma alimentação saudável, é entrar com outro objetivo. E aí também mudou algumas fórmulas, né, para vocês entenderem e verem que cada hora que a gente está tomando um manipulado, um suplemento, ele é por etapas, ele é por situações da nossa vida. Não significa que vai ser esse para sempre e que eu vou tomar por um período e eu vou parar. As estratégias vão mudando, nossos objetivos vão mudando e a gente pode ir atualizando essas formulações, que é o que eu fiz. Então eu mudei algumas formulações. O que eu não mudei? Cactin, que eu continuo, que nem eu falei, que é a drenagem linfática em cápsulas, e o ômega 3 eu também continuo. Agora, o que eu tomo? Além desses dois. Eu tomo o Morosil. O Morosil é para queima da gordura abdominal. Então ele reduz em até 50% a gordura dessa região. Você tomar ele sozinho, não fazer uma atividade física, não ter uma boa alimentação, ele vai queimar gordura, mas você vai continuar acumulando nova fonte de gordura. Então, às vezes, você vai ter a impressão de que o Morosil ele não tá fazendo o efeito dele, mas na verdade, ele tá queimando. Tipo, enquanto ele tá queimando aqui, você tá colocando aqui. Então ele fica assim, ó, o que eu faço? Pra onde que eu vou? Né? Então ele acaba às vezes você não tem uma evolução. Então o Morosil, ele é excelente para dar aquela desenhadinha no abdômen, para conseguir diminuir aquela gordurinha mais difícil de sair. E, gente, gordura abdominal é a última a ser eliminada. Então é difícil, mas ele consegue. O nosso corpo, a partir do momento que ele desenvolveu uma célula de gordura, essa gordura não some, ela diminui. Então imagina que a gordura ela tá desse tamanho e conforme você vai tomando o Morosil, ela vai diminuindo de tamanho. Ela não vai sumir. Então se você voltar a ter hábitos ruins, vai inchar de novo. Mas enquanto você estiver tomando Morosil, ele consegue eliminar essa gordura e diminuir o tamanho dessa célula que armazena gordura. Outra coisa que eu também tomo é o Clonapur. O Clonapur é uma creatina melhorada. Ele vai ajudar a dar força, ele vai ajudar a melhorar o desempenho do treino, ele vai conseguir melhorar a oxigenação, a recuperação. Então também é essencial e é legal o Clonapur, inclusive para idosos, porque os idosos têm muito casos de sarcopenia, que começa a diminuir a massa muscular. Então o Clonapur também auxilia nessa questão da parte da musculatura. E assim, gente, tem muitos outros ativos que eu tomo. Se vocês pegarem para ver de vez em quando em outras redes sociais, né, que eu coloco, às vezes tem um monte de cápsula ali, mas esses daqui são essenciais. Porque, por exemplo, eu também tomo Verisol, que é para evitar a flacidez, né, para quem passa por um processo de emagrecimento, é muito importante para que a gente não derreta o nosso rosto, né, para que não fique aquela coisa derretida, ou até mesmo a pele, para que não fique tão flácida. Tem o Dimples também para a parte de celulite, que ele me ajuda muito, porque eu tenho muita celulite nas pernas, é uma coisa assim que me incomoda demais, e mesmo passando pelo processo de emagrecimento, mesmo eu treinando, mesmo eu mudando a minha alimentação, mesmo eu pegando bastante peso na academia, na verdade não é tanto peso assim, né, quanto eu gostaria, mas mesmo tendo esse desempenho de treino, eu ainda tenho muita celulite e me incomoda muito. Então o Dimples ele acaba sendo meu aliado ali para diminuir esse processo inflamatório das celulites. Também tem o Ocralin. O Ocralin ele é excelente para quem quer ter refeição livre.
Ele também tá sempre comigo, porque toda vez que eu for comer alguma coisa gordurosa, eu tomo ele e ele é extraído do quiabo e da inulina. Então é uma junção de ativos naturais que não deixa até 40 gramas da gordura ser absorvida. Excelente para quando a gente vai ter alguma refeição livre, que a gente quer comer algum docinho, que a gente vai comer uma pizza. Então tá sempre comigo para comer alguma coisa um pouco mais calórica, eu tomo ele. Porque daí ele não atrapalha tudo aquilo que eu conquistei ao longo da semana. E outra coisa também essencial é que quem está passando pelo processo de emagrecimento vai ter diminuição das vitaminas, porque a gente começa a mudar nossa parte alimentar. Muitas vezes, por mais que a gente esteja adicionando mais nutrientes para o nosso corpo, é um choque ali, ele demora um pouquinho para entender e absorver direito todos os alimentos. Então é muito importante fazer os exames para ver como que está a vitamina B12, como que está a vitamina D e como que está o ferro, porque são coisas que eu suplemento diariamente também, já há um tempinho, para que eu sempre esteja com os níveis bons, porque senão ele dá muita canseira, muita indisposição, então sempre cheque as suas vitaminas. E assim, como eu falei já várias vezes aqui durante esse vídeo, isso daqui é tudo que funcionou para mim. Entendam que, como eu expliquei, cada manipulado, cada suplemento, cada fitoterápico são tudo coisas 100% naturais, não gera dependência. Ai, Paty, mas se eu começar a tomar depois eu não vou engordar de novo? Pensa só, o Cactin, ele é uma drenagem linfática em cápsulas. Enquanto você estiver tomando ele, você não vai ficar retida, porque todo líquido em excesso você vai eliminar. Na hora que você parar de tomar ele, se você continua tendo hábitos que retêm muito líquido, como por exemplo tomar pouca água, ou não fazer nenhuma atividade física, ou ingerir muitos alimentos que vai ter uma retenção de líquido maior, e você para de tomar o Cactin, você vai voltar a reter líquido. Então não significa que quando você toma alguma coisa assim, vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Na verdade, o que vai acontecer é que você vai voltar com os hábitos que você tinha antes. Então, você vai voltar a, às vezes, ter fome, a reter líquido e essas coisas. E lembrando que cada manipulado, cada pessoa é um ser individual, por isso que na Pura Farma a gente também personaliza aquilo que você precisa. A gente gosta de conversar, entender quais são as suas dores, entender quais são os seus objetivos, para daí sim a gente indicar o que você vai poder estar complementando no seu processo de emagrecimento. E não se esqueça da frase de que eles são auxiliares, eles sozinhos não fazem milagre. Você precisa entender que ele é a cereja do bolo para moldar aquilo que você está tendo mais dificuldade, como se fosse aquela coisinha que vai pegar na sua mão, aquela coisa conforto que vai estar ali com você todos os dias. Se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal. Se você também gostou desse vídeo, curta ele e compartilha com alguém que você acredita que também vai gostar desse conteúdo. Te espero na próxima!